CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora sim nós vamos retomar a nossa entrevista com a doutora Kelly Neves, ela que é diretora da AMANSU, da Associação dos Magistrados aqui em Mato Grosso do Sul, e também é juíza na 2ª Vara de Aparecida do Taboado. Nós vamos conversar com a doutora Kelly sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz aniversário hoje, né? Então já são 31 anos desde a data da primeira publicação. Doutora, bom dia novamente. Bom dia, Daniele. Bom dia, Ingrid. Me ouvem bem? Agora sim, 100%, sim. Doutora. Ótimo. Bom dia a todos os ouvintes. Viu? A AMANSU se sente muito prestigiada por essa oportunidade, eu como diretora do interior e juíza da infância, né? Isso, doutora. Então, e para falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, eu começo te perguntando, doutora, quais são os avanços que a gente pode comemorar em relação ao Estatuto? Nós temos muitos avanços, né? Se nós fizermos uma análise antes da edição do ECA, nós tínhamos o Código de Menores, né? Lá as crianças e os adolescentes eram meros objetos de intervenção da família e da sociedade. E o objetivo dessa proteção era manter a ordem social. Então, aquela criança ou adolescente que tivesse em qualquer situação de vulnerabilidade, pudesse ser por abandono, maus tratos, enfim, até por pobreza, ela era colocada numa instituição e tirada dos olhos da sociedade, né? Com o ECA, que é uma das leis mais avançadas que nós temos, então, nós brasileiros, mais uma vez, temos muito a comemorar, né? Ele serviu, inclusive, de inspiração para 16 países latino-americanos. Ele vem seguindo tratados internacionais, a ONU, trouxe as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, né? Nós temos a proteção integral, a doutrina da proteção integral. A gente enxerga hoje as crianças e os adolescentes como o futuro do Brasil. Então, toda a política ela tem prioridade para esse ramo, né? Nós reconhecemos a responsabilidade da família, da comunidade, do Estado na proteção dessas crianças. Do ECA também, nós temos certeza hoje que, com base nessa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que é uma criança, um adolescente, sujeito de direitos, né? Nós trocamos as lentes. Então, hoje, não interessa a condição social. O que interessa de proteção é ser criança e até os 18 anos para estar dentro desse estatuto, né? Nós tivemos 2 avanços. Nós tivemos a criação de um sistema de garantias de direitos, seja através dos conselhos de direito, conselhos tutelares, conferências, a criação do SUAS, do CREAS, tivemos a diminuição da mortalidade infantil, ampliação do acesso à educação formal, redução do trabalho infantil, tivemos a normatização do trabalho do aprendiz, também a execução das medidas socioeducativas, né? Na área do Poder Judiciário, tivemos o Cadastro Nacional de Adoção. Então, acredito que os avanços foram imensos. Há muito ainda a se caminhar, a se implementar, mas tem tudo lá no ECA. Se todo mundo se juntar e realmente implementar essas medidas, todas as nossas crianças e adolescentes estarão protegidas. Pois é, doutora, o problema justamente é esse. Quer dizer, lei tem, tá tudo lá, como a senhora disse. O problema é a situação na prática, é isso? Isso, é a implementação. É essa articulação, né, entre toda essa rede de proteção, para que coloque em prática o que nós já temos de lei. Nós já temos, assim, não só o ECA, como todas as leis depois que vieram em decorrência, né, do Estatuto, ele é fantástico, né? A única coisa que nós não podemos permitir é retrocessos ao que nós já avançamos e temos que ter tolerância zero à violência, porque progredimos demais, mas a cada dia
a gente verifica situações de violência, assim, que chega a machucar a alma, como se diz. Imagine na psique de uma criança e de um adolescente, né? E o que pode ser feito, então, doutora? A gente já adiantou aí que é preciso que se faça valer a lei, mas como? Isso. Então, nós temos agora um cenário diferente, né, da pandemia do Covid. Nós tivemos, sim, retrocessos preocupantes, incluindo, assim, as crianças e adolescentes, serviços de saúde, cobertura vacinal, matrícula, frequência escolar, diminuição do trabalho infantil, violência intrafamiliar contra essas crianças e a segurança alimentar. Então, é extremamente necessário que as famílias, o Estado, a comunidade, toda essa rede de proteção faça uma análise muito, muito importante para que essa desigualdade, esse retrocesso que nós tivemos em decorrência da pandemia, ele seja rapidamente superado, né? E além do que, retomando a pré-pandemia, nós temos, assim, na minha visão, nós temos que empoderar a família e a comunidade. Temos que trabalhar com a prevenção, mas também empoderando a família, porque a imensa maioria das violências, ela é no contexto da família. Então, se nós não empoderarmos a família, a comunidade, nós continuaremos com problemas sérios e o nosso futuro dependerá disso. Nós temos que, então, ampliar toda essa previsão legislativa que já temos, criar uma política pública integrada nas áreas de economia, educação, saúde, cultura, assistência social e segurança, pensando nesse bem-estar integral, né? E, novamente, não podemos retroceder, temos que ter tolerância zero à violência, ter estratégias de prevenção. Não adianta ter depois que o dano acontece, que a violação acontece. Nós não conseguiremos restaurar o que era antes, tanto para a criança como para o núcleo familiar. Então, é na prevenção que nós temos que fazer. Doutora, e dentro dessa rede de proteção que a senhora está destacando, a escola tem um papel importantíssimo, né? Porque, como você inclusive destacou, muitas das violências, dos tipos de violências, acontecem dentro de casa, né? Então, infelizmente, essa criança que deveria estar sendo protegida dentro de casa, das pessoas que estão mais próximas a ela, isso não está acontecendo. Então, a escola pode ser, sim, né, esse agente que vai denunciar, que vai perceber essa mudança no comportamento dessa criança, que vai identificar um problema com ela e levar às autoridades, né? Sim, a escola, ela não é só o espaço de aprendizado, né, de matérias, dessa parte, não. Ela é a vivência comunitária de muitas crianças. É lá que os professores, os cuidadores conseguem perceber a alteração comportamental na criança, porque nem toda violência ela deixa marcas, né? Então, tanto é que aqui, por exemplo, eu comecei a capacitar a rede escolar, os professores, os cuidadores, para essa identificação e para que entre essa criança na rede de atendimento, no fluxo de atendimento, de uma maneira também que a proteja, né? Que não revitimize mais. Então, a escola é fundamental. E a nossa preocupação, principalmente dos juízes, promotores da infância, é o período de pandemia, né? Essas aulas simplesmente online, sem esse acompanhamento. E nós sabemos que muitos sequer acesso à internet tiveram, né? Tivemos que ter criatividade para ter isso. Mas esse contato pessoal, essa vivência, tem nos deixado muito preocupados. E nós acreditamos que os números de registros, né, de violações, eles não refletem a realidade. Infelizmente, teremos assim um cenário muito preocupante pós-pandemia, ao retorno de uma, vamos dizer, normalidade, e a escola continuará sendo importantíssimo. Então, para encerrarmos a nossa entrevista, lei existe. O Estatuto da Criança e do Adolescente, completando 31 anos, completo, né, consegue aí abranger tudo que é necessário. Continuamos com um problema crônico, que é a questão de avançar em relação à proteção dessas crianças, algo que tem que ser feito mesmo na prática, pela rede, né? Sim, nós temos assim, no Brasil nós temos uma cultura que tudo se resolve
pela edição de leis, né, pela promulgação de leis. E não é assim. Nós temos muitos instrumentos aptos a proteger as crianças, mas nós precisamos da qualificação da rede, precisamos de pessoas vocacionadas, precisamos que a comunidade efetivamente exerça esse papel de proteção da criança, né? Os filhos não são propriedade dos pais, eu disse isso, eles são sujeitos de direitos. Então, nós temos que mudar essa visão, nós precisamos de conselheiros tutelares fortes, capacitados, que façam essa visão e deem voz a essas crianças, né? Nós temos um cenário de legislação perfeito, nós precisamos executar, precisamos que essas políticas públicas efetivamente tenham resultados práticos. Eu conversei aqui com a doutora Kelly Neves, juíza de direito, titular da 2ª Vara Cível da Infância e Juventude, da comarca de Aparecida do Taboado, e também a doutora é da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, representa a associação. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia, viu? Obrigada, eu agradeço e nós continuamos à disposição em falar de temas tão importantes, né, para toda a sociedade e para o nosso futuro, as crianças e os adolescentes do nosso Brasil. Com certeza. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.